Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 18 de agosto de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal fechou então com bastante pavio superior. Então, nessa semana a gente pode de repente ter uma possibilidade de teste ali no fundo, né? Então, de repente ele queira vir tentar fazer um teste de fundo. Se a gente perde o fundo desse semanal aqui do 32, aí de fato ele pode acelerar muito e quem sabe ali testar e até romper esse fundo aqui, tá, pessoal? Então vamos observar como esse semanal vai se comportar dentro dessa semana. Obviamente que se ele for para cima, conseguir vencer essas médias que ele está tendo dificuldade de passar delas, ele vai buscar aquela média de 72 períodos ali, e chegando ali, possivelmente ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas caso ele consiga ter sucesso, ter êxito de passar dela, ele pode acelerar e fazer um movimento forte para cima, tá bom? Vamos ficar bem de olho como ele vai se comportar durante essa semana. Gráfico diário, pessoal. Gráfico diário, a última sessão ali de sexta-feira. É um belo de um doji novamente. Olha, ele basicamente fechou quase no mesmo preço, né, do pregão anterior a ele. E o que chama a atenção é que ele engolfou, né? Ele engolfou porque ele fez um movimento de mínima maior que o anterior e máxima maior que a anterior. Então, mostrando que muita indecisão em relação ao preço, mas ainda se mantendo acima das médias, né? Então, isso pode ser um sinal bom de repente, tentativa de continuidade aqui no diário. Então, a gente vai ter que entender que se ele passar da máxima, ele possivelmente queira desenvolver um movimento altista, e se ele perder essa mínima aqui, que a gente está falando desse suporte relevante já há uns dias, se ele perder esse suporte aqui, aí de fato ele pode dar uma acelerada lá para o fundo. Tá? A gente pensar em questão de retração, a gente pode pegar aqui uma retração de topo até o fundinho aqui, ó. A gente vai observar que o 618 está um pouco mais abaixo. Então, se ele perder esse suporte aqui momentaneamente, ele pode buscar essa região de 618, mas também não me surpreenderia buscar o 76,4 e aí ali tentar montar movimentos de compra novamente para tentar armar uma continuidade para cima. Se caso ele se confirmar para baixo, acelerar e for buscar fundo, aí se perder esse fundo aqui, de fato pode desenvolver bastante a queda, tá? Vamos observar como ele se comporta. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu curtir. Vou te pedir para compartilhar com os amigos também. E deixa um comentário aí se você está gostando, se você está com alguma dúvida, se você está achando interessante esses nossos estudos. Olha que interessante, né? O 60 deu uma baita de uma puxada aqui. Teve um movimento de fim de dia ali na sexta que acabou surpreendendo muitos players, né? E ele acabou que acelerou bastante, ó. E depois ele cedeu novamente. Ou seja, então foi meio que um tiro em falso para cima aí, voltou tudo e não ficou bonito, né? Para compra não ficou legal. Porque, teoricamente, se você olhar, ele arma uma estrutura interessante para cima, porém a falha que deixou chama bastante atenção. Falhar essa aqui agora, ó. Ele perdeu o fundo dessa 10 aqui, ó. Só um instante que a ferramenta não pegou aqui. Ó, se perder esse fundo da 10, aí ele vem buscar essa mínima sexta-feira e depois ele pode começar a desenvolver e vir buscar novos fundos aqui, tá? Então pode pesar bastante, de repente acelerar lá para aquele fundão,
tá? Então vamos ver o que o preço nos traz hoje, mas olha aqui que interessante, ó, se a gente pegar do topo até o fundo, né, do dia anterior, olha lá onde que ele parou, bem no 618, né, então ele também está numa região de compra, então fica muito dual, né, porque dentro da retração do dia, ele está numa região de compra, ou seja, que favorece as compras para de repente fazer uma retomada e aí sim fazer um candle preenchido e buscar continuidade e rompimento depois, certo? Bem como esse sinal de falha, ele chama muita atenção mesmo. Então agora eu vou ficar bem de olho se aqui ele vai dar um sinal de compras nos tempos menores, mas eu vou querer de repente esperar um pouco no dia de hoje por conta desse sinal forte aqui do 60, tá? Ou se a gente tem mais alguma coisa para observar dentro dos 60 minutos aqui, a gente tinha uma LTAzinha aqui que foi rompida com esse rompimento. Nossa, a gente pegou, perdão, uma LTB, ó, uma LTBzinha aqui, acabou sendo rompida, né? Ó, acabou que foi rompida. E vamos ver se ele respeita agora no reteste, porque normalmente quando ele rompe essas linhas de tendência de baixo ou linha de tendência de alta, ele faz um movimento e depois ele vem buscar um reteste. Então, um toque nela aqui, dando compra, me agrada bastante, porque ele pode trazer um movimento muito forte, altista, tá bom? Então, vou ficar bem atento em relação a essa marcação aqui, tá? Vamos ver no 15 minutos. Se essa a marcação é a mesma, tá vendo? Ele fez um movimento e agora ele pode querer buscar essa média do 15 aqui em consonância com esse toque de uma antiga LTB. Isso me agrada bastante. O que não me agrada muito é esse candle aqui, que ficou bem expressivo para baixo, tá? No 15 minutos, só se a gente observar, ele estava vindo um movimento descendente, aí ele fez um movimento de correção, depois voltou a desenvolver descendente e acabou que ficou preso aqui nesse fundo, não conseguiu sair desse fundo, desse suporte pertinente. E para quem estava acreditando em compras na base aqui, acho que deu para pegar um bom movimento, certo? Para quem levou ali 1.200 pontos e quem conseguiu segurar ou estava presente nesse momento aqui, acabou esticando ali para mais de 2.000 pontos, para quem comprou bem no fundo, né? Então agora as médias elas inclinam para cima, porém eu vou preferir aguardar um pouco, entender como é que o mercado vai se desenhar nos tempos menores e verificar se ele nos deixa a possibilidade de continuidade aqui, tá? Então assim, ó, olhando aqui agora, ele faz esse movimento, certo? Faz esse movimento para cima, faz um movimento corretivo no mesmo candle e quem sabe agora não estoura para cima. É uma possibilidade dele fazer isso. Eu vou ficar bem atento a isso. Se ele voltar a cair, aí eu vou querer ver como ele se comporta nesse fundo aqui, ó, tá? Se ele voltar a cair, eu fico de olho aqui no fundo, vejo como ele se comporta e se der uma falha novamente, posso tentar comprar, tá? Bem como eu vou ficar bem atento se ele de repente desenvolver para cima, como que ele se comporta nessa região aqui, ó, entre essa resistência já marcada, essa esse topo do lado esquerdo e esse topo deixado na sexta-feira. Então, essas regiões aqui vão ser regiões de interesse vendedor, possivelmente, até mesmo porque se você puxar uma retração oposta, pegando do fundo até o topo, ó, a gente vai conseguir observar que ele vai chegar numa região de retração ali, ó, que foi justamente onde ele deu choque no 76,4. Então vai ser uma região de venda forte ali, que eu vou ficar bem de olho também como é que o preço se comporta. Então, ok, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que não se trata nem de recomendação de compra, nem de vendas, bons trades e até amanhã.